seguidores, espero que todos estejam bem. Eu tô aqui com a Dorinha. Estou refazendo essa entrevista. Vocês me perguntaram, cadê a entrevista quando viram a foto? E eu não vou mentir para vocês, vou ter que contar o que aconteceu. A gente veio gravar aqui com a Dorinha a primeira vez, foi uma emoção muito grande para mim, como é sempre que eu venho aqui. E quando a gente chegou em casa, o nosso cartão de memória estava corrompido e nós perdemos completamente a primeira entrevista. Então hoje a gente está aqui de volta. Ela gentilmente está nos recebendo pela segunda vez para poder compartilhar com vocês um pouquinho da história dela. Já vou dizendo para vocês que não é o único vídeo, eu vou fazer esse vídeo, vão ter vários outros, porque falar da APAE, gente, não dá para ser num único dia, num único capítulo, a gente vai ter que fazer vários e vários vídeos. Mas para começar, eu vou conversar com essa mulher incrível, que inspira a todos nós e vai contar para vocês um pouquinho da história dela, como surgiu a APAE. É uma história incrível, vocês merecem conhecer. Bom dia, Dorinha. Bem. Conta um pouquinho pra gente sobre como surgiu tudo isso, a sua história, como nasceu a APAE Nova Friburgo. Bom, primeiro eu sou mãe de 4 filhos, né? O Walter, Flávio, Vitor e Rafael. Apaiano, todos apaianos quanto eu, né? Até porque quando a gente começou a APAE, tem uma história bem comprida por trás, né? O meu filho foi um dos melhores gravidez minha, o melhor parto. Nunca pensei na minha vida como mãe nenhuma que tem portador de deficiência. Ainda que venha o pensamento, ela descarta, porque não sabe o que tem que enfrentar, né? Então, eu não tive nenhum tipo de preocupação, tudo bem e tal, só que eu notei que ele, no desenvolvimento dele não estava dentro do padrão, até porque meus filhos são escadinha. Em 5 anos eu tive 4 filhos, doideira, né? Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Aí eu procurei o pediatra, né, que era o pediatra de todos, e ele achou que não, eu estava delirando. Mas aí eu fiquei mais firme na observação, né? Eu resolvi procurar um médico que tivesse alguma noção, né? Não precisava, porque naquela época não tinha nem neurologista em Friburgo. Isso foi em 1979. O filho já fez 50 anos. Aí ele me encaminhou para o Rio, o Hospital Fernandes Figueira. Fomos atendidos por um neurologista, né? Eu acredito que era um procedimento que estava começando, né? Porque ele não quis falar tudo comigo, mas esqueceu de falar que tinha que ser com urgência. Ele teria que operar o cérebro, porque a fontanela já estava fechando. E você só começa a querer saber das coisas quando te afeta, né? Eu nem sabia que o moleiro era fontanela. Ele não passou tudo para mim, só falou que eu teria que operar, mas não falou em urgência, não falou em pressa, em nada, né? Você operar um bebê, hoje não é normal, né? Eles operam até durante a gravidez, né? Ainda no útero, né? Mas naquela época não. E a família era grande, então eu falei, eu vou perguntar um por um, né? Para ver o que eles acham, porque eu tenho que resolver isso. Só que todos foram contra. E eu não ficou bem resolvido na minha cabeça. Eu resolvi voltar, ele me deu um código. Quando eu voltasse, eu podia entrar na mesma hora. Primeiro porque era de Friburgo, longe da cidade, e ele bebê ainda, né? Aí anunciou, eu entrei, ele entrou em pânico, ficou andando dentro da sala, não sabia como começar, e acabou falando que não teria mais o que fazer, que ele teria grandes perdas. Como eu estava com toda a documentação, radiografia e tal, eu perdi a bicicleta, né? Nem pedi, eu impus que ele me explicasse. Eu até comparei com o analfabeto, você tem que desenhar às vezes para ele entender. E foi isso que ele fez. Ele foi me informando, me explicando que fontanela era mulher, tal e tal, e as perdas que ele teria. E a sobrevida não seria muito longa. Eu saí dali, fiquei andando desesperada na rua, sozinha, né? Porque eu fui contra todo mundo e eu estava sem apoio, né?
E só vinha pensamento negativo. Ou eu me atiro no mar, ou eu não vou suportar saber que eu facilitei. Depois eu falei, não, eu não sou obrigada a saber. Porque hoje você tem liberdade para cobrar, exigir ou implorar para o médico explicar tudo para ficar claro para você. Mas naquela época não, dava a sentença e ficava por isso mesmo. Aí, quando eu comecei a ficar com pensamento muito negativo, eu lembrei que eu ia deixar 3 órfãos, né? Falei, não, só que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu vou ter que lutar muito por ele, tentar recuperar e pensando sempre que ele não vai morrer tão cedo, né? Aí fui para a FAP, fiquei lá 9 anos. É uma instituição mais antiga do que a PAI, então a filosofia da época não era muito de hoje, né? Que lógico que você vê o pai, a mãe, a família, mas o foco maior naquela criança que você não pode perder tempo. Tem que aproveitar e tentar botando ele já dentro do padrão, né? Aí eu não ia me envolver numa diretoria, obrigar a fazer aquilo que eu acreditava. Como eu acompanhava, eu resolvi montar em casa, né? Coisa de maluco, né? Tipo um setorzinho, espelho, tatame era um colchonete, uma banheira velha que eu consegui. Então eu fazia hidroterapia, né? E levava o bichinho para... Eu lembrava os movimentos que eles faziam e tal, e eu continuei fazendo aquilo ali. Uma vizinha minha, era mocinha ainda, hoje ela é até funcionária da Prefeitura do Rio, a Sandra Polo, foi me ajudar. E ficou uns 3 meses, assim, eu desapareci, não dei satisfação para ninguém. Eu saí com pena, com tristeza, né? E descobriram que eu estava fazendo movimentos com ele em casa. Então a própria equipe que atendia ele, fono, físio, psicólogo, todo mundo começou a ir lá em casa me orientar. Até que um dia uma delas aparece numa revista, né, com a sigla PAI. O Dorinho, senta e olha isso aí. Eu falei, estou entendendo, entende, decifra a sigla que você vai entender. Eu falei, que isso, menino? Eu falei, Dorinho, isso aqui é uma PAI. São pais e amigos cuidando de um portador de deficiência. Não dá para descrever tudo, fica na imaginação de vocês o que foi, né? Minha vontade era parar e depois, mas como ele, ou mal ou bem, ele sentia falta daquela movimentação, senão ele seria um vegetal, né? Não tinha nada, desenvolvendo nada. Aí procuramos a PAI Rio, que é a primeira PAI do Brasil. Demos sorte de encontrar um diretor que já tinha ideia de trazer, porque o objetivo da Federação Nacional é que haja uma instituição, uma PAI em cada município. Da minha parte, eu não aceito que tem que ser a PAI. Se o município é pequeno, tem uma instituição que já cuida, consta 2 pobretonas atrás de recursos e não é resolver o problema de nenhuma das 2. Então, a gente tem muitas APAIs fundadas no estado do Rio, na época que eu ainda pertenço à Federação Estadual, mas eu era mais ativa, né? Então, nós fundamos muita APAI e cumprindo lá, né, a missão que o movimento tinha. Bom, só que aquilo começou, pessoas descobriram que eu estava fazendo alguma coisa em casa, os pais começaram a procurar, eu sou da comunidade do Tordoeira. E aí, com esse evento, né, de a gente descobrir que existia um movimento já, né, nós fomos lá, nos informamos e fundamos a PAI. Uma proposta completamente diferente, para não ter conflito, para não ficar que foi dissidência, não foi, mais ou menos, né? Na prática foi, né, mas não tinha essa intenção, nunca houve, nem me passou pela cabeça. Né? Tinha 4 filhos pequenos, eu tinha tempo de pensar em instituição, nunca ia, né? Aí alugamos uma casa, né? Pedimos a ajuda do prefeito, anunciamos, a pessoa que veio era um coronel, uma pessoa muito vivida já com a causa, ela também pai, né? E convenceu, praticamente a gente comunicou que estava entrando como uma instituição. Ele se empolgou,
ofereceu uma sede para a gente começar, mas a sede que ele ofereceu, na época era onde era a Secretaria de Saúde. Na hora não dava para discutir, porque foi uma reunião demorada. Aí depois que eu fui para casa, eu falei, olha, não vai dar certo, porque a gente já vai começar errando. Desalojar um órgão que atende o município inteiro para um grupo menor, não vai dar certo. Aí procuramos o prefeito e falou, mas é o que a gente tem. Na época até a FAP conseguiu a delegacia de polícia. Tá? Aí pedimos o apoio do Roqueano Futebol Clube, na Olaria. Só que o prédio naquela época estava muito ruim. Então eu fiquei com um título que eu tenho até hoje, coordenadora geral da PAI, porque eu ficava coordenando o encaminhamento. Os técnicos resolveram atender no próprio consultório, eu mandava. Segunda-feira, Maria, encaminhava, né? Aí resolvemos alugar uma casa melhor, porque foi aumentando o número, né? Sempre assim, dando preferência ao bebê, ao menorzinho, né? Porque para atender o adulto já tinha outra instituição e a gente não queria conflito, né? Não é decente isso. Aí fomos para em frente para o Friburguense. Hoje Friburguense, antigamente era Fluminense. Eu até brinco que eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com água. No final você vai entender por quê. Um dia lá vou eu de manhã, a gente começou a funcionar e tinha que ter receita. Então nós montávamos pregador de roupa para mitoplastia, que ela fazia isso com muitas pessoas. Quando eu saltei do ônibus, tinha pregador para tudo quanto era nada, foi que me chamou mais atenção, acabou. Aí só no que não acabou o ideal, né? Aí resolvemos, os amigos foram aumentando, porque sensibilizou muita gente que conhecia já o trabalho, né? Alugamos uma casa na Rua Baronesa. Saímos de lá por quê? Enchente. Fomos para a Rua São João, tinha escada. Não estava dando certo, né? Aí foi que a gente resolveu partir para outro prefeito e ver o que ele conseguia para a gente. Então ele conseguiu um espaço que até funcionou até pouco tempo, né? A colmeia do senhor aqui na esquina, na entrada ali, saindo da pista, né? Mas aí veio uma enchente muito forte. Eles tiveram que abrigar pessoas, né, vítimas da enchente. Aí eu procurei o prefeito outra vez. Eu falei, olha, eu passei lá, tem gente. Falei, faz o seguinte, lá atrás tem um casarão abandonado, você vai para lá, pode ir. Só isso que ele me falou, era só isso que eu queria. Nós viemos e a fábrica de filó na época, tem um irmão que participou muito, o Meia, ele era até jornalista também. Aí ele conseguiu muito apoio da Filó, muito. Mandava a equipe, fomos adaptando o espaço. Logo depois começou o quê? Enchente. Por quê? Eu morei aqui em Criança, em Conselheiro. Eu lembro que o rio não era reto, tão arrumadinho, ele era muito sinuoso. E aqui passava, aqui foi leito do rio, daquele rio ali. Eu comecei a me conformar, porque ia ser sempre assim. Com a melhoria do rio, hoje nunca mais entrou. Desde 2011, né, o rio entra e chove muito, mas nunca mais voltou, né? Mas a gente ficou, assim, sensibilizou a sociedade. Chegou um dia que eu pensei, meu Deus do céu, por que eu não desisto? O pessoal deve pensar que a gente não sofre por isso, que acabou o desejo de continuar, né? Aí, logo depois, a gente teve uma entrevista com o Modesto, da TV Zoom, né? Aí ele tinha um chavão dele, né? Vamos tirar a lama da PAI. De repente, deu um comercial, eu falei, ô Modesto, vamos mudar isso aí. Vamos tirar a PAI da lama. Porque se tirar a lama, você está chamando para uma outra enchente, continuar nessa agonia, né? E foi isso que deu muita força para a gente, tirar a PAI da lama, né? Aí nós conseguimos um arquiteto, aí começou a aglomerar pessoas, né, que tinham muito para oferecer também. Eles viram que eu era persistente e isso aí, né, eu acho que sensibilizou também. Então foi o Silvestre Bacchini. Emociona,
porque é uma história de luta. Para quem está vendo a gente, imaginar que a inspiração de Dorinha partiu do amor. A inspiração da Dorinha veio do filho, pelo amor ao filho, surgiu tudo isso. Quando você se deu conta, já tinha uma PAI funcionando na sua casa. Os amigos começaram a vir, começaram a ajudar. Dizer que foi fácil não foi até aqui, como continua não sendo, porque as lutas são diárias e continuam. Enchente, enchente, enchente. Mas, Dorinha, para todo mundo que está vendo a gente, e para mim, você é um exemplo de força, de determinação, de coragem, de persistência, disciplina. Tudo isso com amor. E é o que me encanta de estar aqui, é o que me encanta da sua luta. Para mim, você é uma mulher de inspiração, e para todo mundo que estava esperando esse nosso bate-papo, porque a gente contar uma coisa dessa, tem pessoas que montam planos enormes de várias coisas que não caminham, e para você não. Você foi vivendo, foi praticando, e as coisas foram acontecendo por meio das suas ações. Então, eu não vou chorar, porque a última vez que eu estive aqui, eu chorei muito de emoção e felicidade por ver cada plantinha no lugar. Você sabe um pouquinho da minha história. Eu tenho um vínculo com essa casa, eu tenho um vínculo com esse lugar muito grande. Eu amo estar aqui, eu amo poder ajudar. E você é uma inspiração. Se tudo está como está, é porque você não desistiu. Você não desistiu de mães como eu, que precisam e procuram. Você não desistiu de cada criança, de cada um que é atendido, e hoje ainda tem uma casa para continuidade. Essa casa é incrível. Gente, tem uma casa. A Dorinha antes, ela tinha um desejo, porque entrava o neném, né? Vem para cá pequenininho, recém-nascido, e chegava uma determinada idade e acabava. E para onde eles vão? E agora tem a continuidade, tem uma casa. A partir de qual idade? Gente, conta um pouquinho sobre isso, Dorinha, porque é incrível. Vou voltar um pouquinho. Eu me emocionei porque o Silvestre, ele foi atropelado, ele morreu. Não gosto de falar. Resumo. Fomos tocando o barco, né? Fizemos o primeiro prédio com a ajuda da sociedade. Eu lembro do yakisoba que nós fizemos, que foi um espetáculo enorme, passou de 3.000 convites. Foi até no CIEP, né? Então a gente tem assim como prática pelo menos um evento por ano, né? E o fato da gente começar a atender o bebê era resultado do meu bebê que não teve nada, né? E aí eu me lembro que na época a gente começou a apresentar problema, eu falei, e agora? Vai falar com a mãe? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí uma equipe se organizou, está aqui 3 elementos até hoje. A PAI fez 41 anos, tem pessoas aqui dentro com 41 anos de APAI, pediatra, fono. E então começou esse programa que estava começando no Brasil também, né? A acompanhar a criança portadora de deficiência. Dali tinha que trabalhar a mãe também, porque até hoje é assim. A mãe é orientada para dar continuidade, porque senão ela está fora da proposta da PAI. Não, a PAI não é casa de milagre, né? Nem terapeuta aqui nenhum faz milagre. Para não esquecer de falar, você fala muito em mim, mas é muita gente envolvida, são muitas pessoas, entendeu? Eu era a maluca beleza da turma, né? No início, qualquer novidade que eu trazia, eles contavam até 10, falavam, não adianta, ela é teimosa, vão embora, e foi. Então, nós fomos obrigados a começar a organizar a vida deles em programa. Então, quando ele sai do acompanhamento do bebê, ele já vai para a escola, que a gente tem um centro aqui, centro de educação, que, por sinal, o mentor é o Rafael, o responsável por tudo isso aí é meu filho, né? De repente, se ele não tivesse nascido na minha família, eu estaria passando longe. De criança, não. Eu gosto muito de criança. Então, com 1 ano e pouco, mais ou menos, ele vai para esse centro de educação para acabar de esclarecer a situação dele na parte de escolarização. Ou ele vai ficar na PAI, numa escola especial, ou ele vai para a rede. E a rede, a gente tem um compromisso com o município, um convênio,
de apoiar aquelas crianças que têm dificuldade. Então, eles vão continuando dentro da PAI. Então, mais tarde ele vai, se inclui, nossa, Vitória, né? Mas ficaram aqueles que precisavam continuar. Então, com 18 anos, não existia nenhuma programação do governo para portadores de deficiência. E era muito difícil o que eu passava. Eles iam embora, eu sabia que estava sofrendo, a mãe parava de trabalhar, era uma confusão. Até ali eu parava quando alguém tinha óbito, né? Quando morria eu tinha que ir lá conversar mentalmente com quem estava indo, colocar a bandeira da PAI, mas era muito sofrimento. Aí eu convoquei todas as mães que tinham meninos que já tinham passado pela PAI e combinamos que cada um daria o valor correspondente à professora. Eu não tinha dinheiro, a gente nunca está com a equipe que a gente quer, por falta de recurso mesmo. Por isso que a gente começou com a gráfica, hoje tem a cantina, né? Agora, daí a pouco, a gente tem uma padaria, que nós conseguimos um equipamento. Não falta gente para ajudar, graças a Deus, né? A gente fala, todo mundo se mexe, acaba, se você se arrepender no meio, não dá mais, tem que tocar o barco, né? Seria até para criar uma receita para manutenção, né? Porque a gente tem vários convênios, mas é aquilo, né? Como você atende o bebê, você não tem limite de vaga. E ninguém tem coragem de deixar um bebê voltar. A gente não consegue. Quando chega aqui, a gente fica desesperado, mas no final dá certo, né? Então, esse grupo começou aqui no prédio da PAI e depois a gente conseguiu um espaço que não é nosso também, emprestado, com essa programação. Acima de 18 anos não tem alta, ele vai para lá. São 30 adultos, né? A mais velha tem 51 anos. Rafael faz parte desse grupo, né? Do velhinho. Então, na minha concepção, tudo que a gente pôde fazer foi feito. Se não está melhor, é porque muita gente não entende a proposta da PAI. A gente trabalha muito, não tem mais tanto tempo também para estar saindo. Eu perco muita coisa porque eu não posso. O Rafael, ele além de deficiente mental, ele é ostomizado. Então, ele tem que ter alguém atendendo ele o tempo inteiro, né? Tanto que eu já estou com o segundo filho que passou pela PAI para me ajudar. O primeiro foi o Flávio, né? Ele se afastou porque se apaixonou pela política. Um dia até deu uma chamada nele, Flavinha, você se candidata e não se elege, você tem que se adequar, ver como é, o que tem que fazer. Tem alguma coisa aí que é errado, que não funciona com você. Aí ele foi para casa, ele ligou para mim e falou, mamãe, abandona a PAI. Nunca mais eu faria abandono à política, porque a bandeira dele é o portador de deficiência. A gente precisa de pessoas lá, tanto que a Federação Nacional tem sempre político, é senador, é deputado, porque tem que ter alguém para falar a nossa fala, para defender o que a gente quer, né? E isso que foi muito bom, quando o pessoal envolvido em APAI, ou instituições, começaram a participar da vida política do país, porque só entende quem sente na pele. A gente conhece a parte técnica, mas a gente tem que pregar todo dia o que é ter. Quais são as dificuldades que você passa. É susto o tempo inteiro, né? Então, o Rafael, além dele ser deficiente mental, tem essa paralisia cerebral, ele tem epilepsia. Então, a hora da alimentação tem que ser certo. Ele evoluiu muito, até depois que montou o centro, porque ele ficou naquela bagunçada toda, todo mundo agitado. Ali é uma casa, tem um que arruma, tem outro que vai lavar roupa, outro que vai varrer. Tem atividade o tempo inteiro. Sai para passear, também tem que sair, né? Agora, então, a gente tem um símbolo da PAI que foi feito pelo Felga, né? Amigão do peito. Eu brinco com ele que eu vou casar com ele um dia, mas ele não está querendo, tá? Está aberto para outros. Recado para você, Felga, atenção. Aí eles vão lá limpar o símbolo, entendeu? Vem feliz da vida, vão a pé, balde, vassoura, tudo aquilo que precisa, uma vez por mês vão lá. E a gente está querendo até aproveitar a chance, que um vereador brigue para que ali seja a PAI, a Praça da PAI.
porque eles têm o parquinho, tem tudo que a criançada precisa, né? Com um símbolo que tem, graças a Deus, respeitam, né? São mais de 2.000 APAES. É um trabalho que é reconhecido. Se a gente não está melhor, não é porque a gente não quer, nem não tem o que fazer, né? Que graças a Deus aqui a gente aliviou um pouquinho. Fizemos o primeiro prédio, tudo bem. O projeto estava pronto. Aí em 2011 acabou o que tinha. Olha, vieram pessoas aqui de tudo quanto é categoria de classe que você possa imaginar. O Odebrecht derrubou o restante, levou entulho, que foi até para asfaltar lá em Conselheiro. O Camargo Correia ajudou com doação, né? O terreno é do Estado. O Pezão, na época, fez uma loteria específica, deu R$1 milhão para a gente fazer um prédio, que custava R$1.200.000, mas como eu já tinha 2 doações, Vitor e Léo doaram 15 mil. Então são valores mais altos. Doação a gente recebe, graças a Deus, todo dia. Para mim, lógico que na prática não é bem assim, mas tanto faz R$1 milhão como R$1. Hoje a gente trabalha com a Cianf, né? A Cianf também é amiga da PAI, com a Senf, né? Se você se cadastra lá, você pode doar, fica cadastrado e vem todo mês e repassa para a gente o valor. É uma campanha muito prática, muito fácil, que eu até vou aproveitar a chance aqui para pedir à sociedade. Outras instituições também recebem, mas são instituições que têm uma diferença, né? Eles têm um limite, eu atendo 300, eu atendo não sei quanto. Aqui você não sabe quantos você atende, porque você não sabe se nesse momento, tomara que não esteja nascendo um portador de deficiência. E ele veio para pai, né? Então é uma ginástica, sabe? Tem que ter muita reunião toda hora, toda quinta-feira às 3 horas reúne com a direção, com as coordenações, né? Cada programa aqui tem a sua própria coordenação. Graças a Deus o pessoal se apaixona também, estão dando a vida pelo que eles recebem, não é o salário que a gente quer pagar. A gente está na iminência de uma transformação muito grande, que eu não vou falar agora, que quem está ajudando bastante tem direito de anunciar, para a gente melhorar um pouco e melhorar também o salário dos funcionários, que são obrigados a trabalhar em outros lugares para poder sobreviver. Com o salário da PAI ninguém sobrevive aqui não. Mas como a gente confia neles, né, sabe o porquê, vai com Deus, para trabalhar mais tranquilo até, né? Então, com 1 milhão e o que eu tinha de doação em função da enchente, dava para fazer o prédio, um prédio. Meu Deus, depois a gente vai ter que partir para a luta de fazer o terceiro para completar o projeto, né? Não sei por que me ocorreu ver o estatuto, se tinha alguma abertura ali para a gente não colocar não precisar partir para entregar para uma firma. E de fato nós encontramos. Você pode instalar uma empresa que vai te favorecer por um período, se for bem justificado, tudo bem, é só cumprir. Então, aí eu fui lá para a Loteste e falei, olha, a gente está precisando fazer uma reunião, quando veio o Tribunal de Contas, veio o Loteste, todo mundo que estava envolvido, a diretoria, a família Vermelhinha, que é muito amiga da PAI, e todo mundo lá é voltado para a construção civil, né? E resolvemos montar uma firma. Na hora de distribuir, estava muito bom e tal, e na hora de tomar conta da PAI, tem que ter o vigia a obra. Eu falei, Jesus, todo mundo olhou para mim, eu falei, eu vigio porque eu estou aqui. E a limpeza da obra, não tinha ninguém. Tem problema. Depois eu detalho para você isso. Eu sei que de manhã chegava, estava tudo arrumadinho, bonitinho. Menina, aí sobrou dinheiro. Sobrou. Claro que a gente assina documentos, contrato e tal, né? E estava prevista a devolução. Eu falei, eu não vou devolver. E não devolveu mesmo. Na hora de fazer a prestação de contas, mais uma reunião do Tribunal de Contas com todo mundo. Aí, de repente, um elemento lá do tribunal ouviu, não falou nada, virou para o superintendente da Loteste e falou, o que a gente tem diante da gente? Ele vai falar, maluca, né? Aí eu fiquei apavorada. A gente tem uma cidadã que está se oferecendo para trabalhar de graça para melhorar o patrimônio do Estado. Pode levar o dinheiro.
Aí nós fizemos do meio. Fomos para ali sem porta, sem janela, porque já não aguentava mais subir e descer, porque era lá atrás uma confusão. E aos pouquinhos a gente foi, né? A gente reserva o salário, a gente sempre tem uma provisãozinha, porque para poder dormir em paz, né? Senão você não dorme, graças a Deus até hoje. São 41 anos que o pai nunca deixou de pagar em dia. Mesmo com a pai fechada, parada, teve período da gente funcionar dentro do CIEP, né? Foi em 95, foi muito grande a enchente também. Então isso a gente leva muito a sério. Aí cada vez que a gente quer botar mais uma pessoa para cuidar da parte física da pai, está precisando de 2, 3 terapeutas. Então aí eu comecei a ficar faxineira, varredora de rua, tudo. Não tem problema, não tem problema não. Isso não me afeta. E o meu temperamento também é esse, eu não gosto de ficar parada não. Mas tem hora que o meu cérebro trabalha mais do que o meu corpo. Eu não consigo, sabe, parar. É temperamento, né? Não é porque você quer, é porque você é. Então agora a gente está bem instalado, conseguimos tirar tudo que a gente pôde tirar do chão, que corria risco ainda, né? Mas ficou a gráfica. Como nós tínhamos ganho uma van do Sérgio Cabral, da época do governo dele, na época do Pezão, a gente ganhou uma outra van. E no documento está tudo muito claro. Ele vira patrimônio depois de 5 anos, né, com a gente. Aí nós vendemos a última van, e botamos a gráfica no alto. Foi a maior felicidade da minha vida, porque a prefeitura tem sido muito, muito justa com a gente. Todo o material da Secretaria de Saúde, material de expediente que vocês pegam, que a gente pega nas unidades aí, é feita na PAI. A gente tem muito orgulho disso, de saber que o Estado está feliz, né? O prédio, antes da gráfica, foi avaliado em 4 milhões e 1 milhão e 400, foi por aí afora, o valor aqui, não lembro muito, sei que dá um total que foi feito para o Estado, não foi feito para mim, não foi feito para pai nenhum. O município, então, acabei de falar que a gente não tem como reclamar, não tem um prefeito que não tenha reconhecido. A gráfica foi assim, um atrevimento, sabe? Porque ONG, todo mundo acha que ONG é tudo de graça. Não é, tem um limite. Você tem um percentual. Na área da saúde, você 60%, 60%, 80%, que também não mudou muito nossa vida, não. É pública, mas você pode trabalhar também para o privado. Tanto hoje, sexta-feira, na clínica, só tem serviço privado. E qualquer pessoa que queira, os funcionários estão dispostos a trabalhar. Hoje não chega a trabalhar o dia inteiro, mas dá para trabalhar mais do que eles trabalham sem ferir estatuto, sem comprometer ninguém, né? Então... Dorinha, é tanta coisa. É coisa demais para contar num dia só. Por isso que já no início desse vídeo eu expliquei isso, que a gente vai voltar muitas e muitas vezes. A gente já conversou pra caramba, tem muita coisa para ela contar. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou começar a mostrar para vocês todos os serviços que essa mãe oferece. Porque a PAI, gente, tem de tudo aqui. Vocês não têm noção da grandiosidade dessa obra, da riqueza que é esse lugar. Tudo com muito amor, com muito carinho. Dorinha só tem que agradecer. Obrigada. Deixar claro que não tem nada aqui na parte física que tenha saído do fundo de recursos da PAI. Todos são emendas parlamentares. Então, para esse ano a gente ainda tem para receber. Por isso que a gente consegue trabalhar com a gráfica, para o município e tal, porque a gente tem equipamento, né? Tá bem montada. Falta muita coisa ainda, mas a gente são equipamentos que requerem profissionais que são caros para a gente pagar, né? Hoje a gente tem, começando, neuropediatra, pediatra, psiquiatria para os pais. A gente só pode pagar ele uma vez por mês, já o médico é uma vez por semana. Tem o dentista, que são 2 vezes por semana.
dá para funcionar o dia inteiro com recurso, a gente pode fazer serviço privado também, né? Que não é todo lugar que atende. Aí tem o serviço social que é indispensável, é quem acolhe mesmo, né? Eu até participo disso no acolhimento quando, antes dela entrar, ela recebe a programação e a gente começou a apresentar o custo da criança aqui dentro. Porque tem mãe que ainda acredita que você tem que fazer mais do que faz. Quando acaba remédio, não é por aí não é por aí. Tem esse percentual na educação, você pode trabalhar 25% por serviço privado também, né? Então, o que a gente está querendo? Da equipe que eu estava falando, porque o pastor ganha ali, eu me enrolei. Tem as fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, toda a equipe, musicoterapia, psicólogo, fono, vai por aí afora. Então a equipe, ela é completa. O que a gente estava querendo fazer com que vai acontecer daí a pouco, é melhorar mais ainda. Quanto melhor você concentrar aqui, melhor para as famílias, muito melhor para as famílias do que para nós, né? Para nós vai dar mais serviço, porque ainda se vai muito ao Rio de Janeiro, outros lugares, para complementar a avaliação da criança, para fechar o diagnóstico, né? Então, quanto mais a gente puder dar de conforto, a gente vai brigar para eu conseguir antes que eu parta, né? Não vou demorar muito. Ainda bem. Não, eu já vou fazer 80, mas eu queria dobrar e eu estou aí me entendendo com Deus. Vai ser o primeiro caso. 160 anos, pode. Não, mas já dá para me dar umas melhoradas aí. Tem fé em Deus que a gente vai alcançar, porque quando a gente coloca na mesa, todo mundo se empolga. Cada dia uma novidade. Está pintando aí um projetão também muito bom. A gente está recuperando um espaço aqui dentro. Mais uma casa para uma determinada patologia. Entendeu? Lá é do idoso. Esse aí é uma situação que começa, já dá para descobrir antes de um ano. E é um grupo muito grande. Está chegando gente aqui com muita frequência. Então a gente vai fazer uma casa para eles também. Se você quiser colaborar. Já estou aqui. Já tem cama, já tem fogão, tá tudo. Só falta entrar um dinheirinho para acabar algumas coisinhas e eu vou ver se eu arranjo um enxoval novo. Porque cada um está trazendo alguma coisa, né? Mas a roupa de cama, essas coisas assim. Entendeu o que eu quero? Deu para entender, né? Nós vamos fazer uma campanha aqui, porque tem projeto novo chegando. Vou colocar no ar, explicando para vocês direitinho. Aliás, vou fazer um monte de campanha, a gente precisa de um monte de coisa e vocês têm que participar junto com a gente. Poxa, seguidor do Friburgo Urgente, isso aí. Vamos nos unir em prol de causas boas. Beijo no coração, agradeço. O Rodrigo Risso está aqui, ó, fazendo assim para mim, ó, que eu já falei umas 10 horas. Já nossa entrevistada falou pra caramba aqui comigo e eu prendendo ela aqui a vida toda. Eu vou finalizar agradecendo sempre vocês que nos acompanham. Aguardem que eu vou fazer aqui vários pedidos para vocês. Essa entrevista da Dorinha tem muita coisa. Você participa na hora do atendimento, então desde que nasce até velhinho. E é isso. Beijo no coração. Obrigada, Dorinha. Eu ando muito sumida, né? Porque eu tô com o meu filho que faz administração. E ele sabe tudo da pai, porque começou lá em casa, né? Nossa mãe, como ele sabe. Mas assim, eu tô dando um apoio para ele crescer mais rápido e trabalhar menos, né? Então, até o segundo capítulo, né? Até o segundo capítulo. Tá, se Deus quiser.